Meu nome é Dirneide Medina, eu sou CEO do Otimizando Oportunidades, né? E hoje eu vim aqui falar um pouquinho do meu processo de cura. O que as barras de Axis auxiliaram no meu processo de cura. Então, primeiro eu trouxe a minha função, né, dentro da empresa, para que as pessoas entendam que esse processo não auxilia só internamente, ele também ajuda a desmistificar algumas coisas que a gente traz em relação a negócios, como foi o meu caso. Então, primeiramente, né, eu fiz um pacote, uma sessão com a Eliane Soares, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Eu faço parte do canal Consciência de Negócio da Nova Era, então eu resolvi fazer toda uma sequência de o que cada atividade, cada terapia auxiliou no meu processo de cura. E nas barras especificamente, o que eu percebi foi que na primeira sessão os meus pensamentos estavam totalmente confusos. Eu me sentia cansada, a minha cabeça tumultuada e eu não entendia. Eu confesso que eu não conhecia o processo de Axis e que eu achei que ia fazer uma experiência. Eu ia testar de uma forma aleatória porque eu não sabia o que podia me ajudar. Então, no primeiro momento, o primeiro auxílio das barras para mim foi liberar o fluxo mental, porque eu estava com um processo mental acelerado, eu não conseguia concatenar as ideias, não conseguia chegar a nenhuma conclusão, era como se eu ficasse sempre como um disco arranhado, ia até um determinado ponto e voltava, ia até um determinado ponto e voltava, e as barras me auxiliaram nisso, em fazer o processo fluir e aliviar o meu processo mental. Então isso na primeira sessão. Na segunda sessão, foi muito mais no equilíbrio de dar e receber, né? Porque uma das coisas que foi identificada era isso, né? A forma com que eu estava exagerando no meu trabalho, a forma com que eu estava me desgastando, correndo atrás das coisas que muitas vezes eu não precisava correr tanto, só que por uma questão de exigência, por achar que trabalhar era isso, né? Era ficar correndo muito, não estava respeitando o meu corpo. Então, nessa segunda sessão, eu entendi esse processo, né? Que eu precisava desacelerar um pouco e equilibrar o dar e receber. Tanto a atividade que eu executava versus ao que eu estava recebendo de retorno. E tudo isso atuou muito na minha parte profissional, porque eu comecei a aceitar algumas coisas que eu estava sendo reagente. Então, eu não estava enxergando porque eu estava reagindo, né? Num outro momento, né, na terceira aplicação, eu percebi a diferença, né, no que diz respeito a aceitar o tempo das coisas. Eu estava num processo de querer que as coisas acontecessem muito rápido, dentro da minha velocidade. Eu sempre funcionei desse jeito. Então, esperando que as coisas acontecessem do dia para a noite, organizando, planejando, usando muito o processo mental. Então, nessa terceira aplicação, eu percebi que eu precisava deixar as coisas acontecerem, precisava aceitar o fluxo, aceitar o tempo das coisas e respeitar muito mais esse fluxo para viver melhor. Então, e o curioso nesse processo é que antes eu até pensava nisso, só que eu não conseguia fazer, eu não conseguia relaxar para que as coisas acontecessem naturalmente. Quando eu entrei nesse processo com as barras, eu consegui aceitar esse fluxo de uma forma mais natural. E na quarta aplicação, eu conheci uma das coisas que hoje eu considero mais importantes para minha vida. Eu conheci a importância de escutar o meu corpo, né? Escutar o meu corpo quando eu decido se eu quero ou não comer algo, se eu estou disposta ou não a sair de casa, se eu estou disposta a ficar dormindo, por exemplo. Então hoje eu consigo sentir isso e consultar a mim mesma se eu estou ou não disposta. Eu funcionava muito no automático. Fazia as coisas, olha, eu tenho que ir em determinado horário, em tal lugar, então eu desrespeitava o meu corpo. Com isso eu comecei a me machucar. Eu percebia que eu me machucava, eu me queimei algumas vezes, vivia me batendo nas coisas e eu não entendia o porquê que isso estava acontecendo. A partir deste momento onde eu fiz essa terapia, essa última terapia, eu entendi que eu estava me machucando e eu estava passando por esse processo porque eu não estava respeitando o meu corpo.
E entender isso fez bastante diferença na minha vida e hoje sim, eu respeito o meu corpo. Então, eu sugiro realmente que vocês conheçam o processo de barras. Não é algo que traga assim como uma consulta de tarô, por exemplo, que vai trazer informações na medida que tu está fazendo, mas a percepção interna nossa, à medida que tu vai desenvolvendo esses processos, é extremamente importante. E sim, eu pretendo continuar fazendo e desbloqueando coisas que eu não identifiquei ainda. Então, essa foi a contribuição das barras na minha vida. Então, eu agradeço a Eliane Soares, né, e vou continuar fazendo esse tipo de processo também, certo? Obrigada!